da TOTS Interior Paulista. Estamos ao vivo para mais um webinar e hoje sobre o assunto tecnologia para departamentos jurídicos. Antes de começar aqui, eu gostaria de ouvir de vocês aí, se vocês estão me ouvindo bem, se estão vendo a tela, se o som está bacana para vocês. Comentem no chat, por favor. Legal. O pessoal está falando que está tudo ok. Legal, gente. Como eu falei, hoje o tema do webinar é tecnologia para departamentos jurídicos, e para fazer esse webinar comigo estão a Regina Kanashiro e o Chayane Monteiro, do nosso parceiro InovaSys. Eles que vão conduzir o webinar, ter um conteúdo para apresentar sobre essas tecnologias para vocês. Mas antes de começar, como talvez nem todos sejam clientes da TOTS ou conheçam, só queria fazer um reforço aqui sobre a TOTS, né? A TOTS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Hoje a gente tem presença global. A gente, no Brasil e América Latina, somos líderes em RP e RH, né, em soluções de gestão. Temos mais de 40 mil clientes espalhados pelo Brasil e América Latina, entre pequenas, médias e grandes empresas. E a TOTS possui 50 canais, mais de 50 canais espalhados pelo Brasil e América Latina. E um desses canais é a TOTS Interior Paulista, e a TOTS Interior Paulista hoje é uma unidade que tem mais de 20 anos de experiência e atuação no interior de São Paulo, e a gente hoje estamos em 5 escritórios aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Limeira e Ribeirão Preto. Então, uma boa parte do interior aqui do estado de São Paulo, a gente tem essas unidades da TOTUS que formam a TOTUS IP e permite que a gente esteja mais próximo de vocês, clientes e prospects da TOTUS, tá bom? Já falei da TOTUS IP, e agora para continuar aí com o assunto, o Chayane vai falar um pouquinho sobre a InovaSys, e aí na sequência ele e a Regina vão apresentar o webinar. E eu vou ficar acompanhando aqui o chat, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, podem colocar no chat aí que a gente vai, ao longo desse webinar, batendo papo e interagindo bastante, tá bom? Beleza? Obrigado, Adriano. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade aí da TOTS-IP convidar a gente para esse evento. Obrigado pela Regina também estar com a gente hoje. A InovaSys é uma empresa aí que presta serviços, né, e a gente está com uma parceria forte aí com a TOTS-IP, vocacionando aí no segmento jurídico, na área jurídica, serviços para departamentos jurídicos, né. A gente presta serviços em geral, temos longa experiência aí já Proteus, tanto eu quanto a Regina trabalhamos aí no grupo da TOTS também, e hoje a gente está aí nesse modelo saudável, produtivo aí de parceria com o pessoal da TOTS no interior paulista, né? Eu vou, a partir de agora, a Regina vai começar a interagir com a gente aqui. A ideia é que a gente faça esse bate-papo aqui, pessoal, fiquem à vontade aí para comentarem, questionarem, tá? A gente está aqui justamente para isso, tá? Nossa interação aqui é muito saudável, essa aqui é a ideia, tá bom? Vamos lá, Rê. Olá, boa tarde. Também queria agradecer primeiramente o convite, Chayane, da TOTUS IP, através do Adriano aqui, a oportunidade de estar aqui para falar com vocês a respeito de departamento jurídico, da área jurídica, e a minha vivência, né, para quem não me conhece, é nessa área desde, enfim, mais de 25 anos já, mais ou menos, nessa área de tecnologia, mas sempre voltada ao jurídico. Então, no início foi em escritório de advocacia, controladoria jurídica, e depois foi para esse ramo da tecnologia, mas sempre no jurídico, sempre lidando, atendendo o segmento jurídico, seja departamento ou escritório de advocacia, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui dos desafios de departamento jurídico, né? Quais são os desafios que eles têm e as soluções que muitas vezes já estão no ambiente do escritório, do departamento jurídico, e como que elas podem ajudar nesses desafios, né? Porém, a gente vai antes olhar, então, como que eu posso lidar com esses desafios, quais são as soluções, quais são as saídas para que eu possa ter maior aproveitamento
tanto das ferramentas e também depois do meu próprio tempo, perdendo menos tempo com as tarefas repetitivas. Mas esse é o assunto aqui do webinário, então vamos avançando aqui no material para a gente poder falar sobre isso, mais sobre isso. Pois então, né, o que é o ideal assim, para o departamento jurídico ou para qualquer gestor? É que ele possa ter a gestão das suas informações do departamento jurídico à vista, né, de uma maneira fácil, prática, que eu possa, em cima dessas informações, desses números, tomar as decisões que eu necessito. Esse é o ideal. E, claro, não somente o gestor, mas também quem está lá no dia a dia, ter esses números à mão, de fácil consulta, né, se possível, dessa maneira. Esse é o intuito final de nosso trabalho, né? O que nós podemos de melhor oferecer para as pessoas do departamento jurídico? É ter essa gestão esta maneira aqui, muito fácil. Então, eu preciso ver agora, que sejam com números, talvez assim, não de agora, exatamente agora, né? Mas pode ser que tenha um delay que seja de um dia, mas é melhor do que de repente estar hoje, que às vezes eu não tenho essa informação consolidada dessa maneira, aqui que está na tela com os indicadores. Né? Então, muitas vezes, para chegar nesses números, que basicamente são aqui, nesse exemplo, tá? Processos em andamento, processos abertos, processos encerrados, muitas vezes eu tenho que tirar um relatório ou fazer toda uma conferência antes de chegar nesse número e eu não consigo, na hora, ter essa informação. Sendo que, com ferramentas, né, e procedimentos adequados para que eu tenha isso, eu posso ter essa informação na hora. Então, no momento que eu necessitar, ter esses indicadores aqui à mão. Então, saber, e aqui é uma informação, em tese até simples, né? Então, quantos processos em andamento eu tenho no momento, agora? Quantos foram abertos nesse mês? Quantos foram encerrados neste mês, né? E os valores envolvidos, enfim, ter essas informações à mão. Isso eu estou dando um exemplo de processos, mas vale para qualquer outra atividade que eu tenha no meu departamento jurídico. Por exemplo, contratos, consultas também, atos societários, tudo que eu necessitar, o ideal é que eu tenha painéis para eu visualizar essa informação. Aqui está normal, Adriana? A minha... Tá tranquilo, Sim, né? Você me tá avisa qualquer tranquilo. coisa aqui, né? Tá tranquilo. Tá bom. Tá bom, então. Aqui, então, esse é um exemplo de indicador, né? E assim como esses, aí a gente tem aqui outros exemplos também de indicadores. Tá? Vou trocar aqui a tela. Né? Por exemplo, esses também é uma outra forma de visualização dos processos abertos, dos processos encerrados no período, quanto em relação ao ano anterior, quais são as variações. E aqui, assim como esses, ao longo da explanação, a gente vai trazer alguns outros exemplos também. Tá? Então, aqui, aí, antes de avançar aqui um pouquinho, por que é que hoje eu não consigo ter essa informação? Porque muitas vezes as pessoas que já estão no departamento jurídico já têm sistemas, perguntam, falam, poxa, mas eu tenho as ferramentas aqui, por que eu não tenho esse tipo de informação? O que está faltando para que eu tenha essa informação à mão, né, de forma fácil? E aí é o tema da nossa explanação aqui no nosso webinário. Tá? Então, muitas vezes, os desafios que os departamentos jurídicos encontram, têm no seu dia a dia, né, são esses que estão aqui. Então, por exemplo, eu tenho um excesso de e-mail, de papel, né, os sistemas não integrados. Então, essa maneira de comunicação que está hoje, ela pode ser otimizada para que eu possa ter maior ganho no meu dia a dia, né? Então, muitas vezes a comunicação entre as áreas elas ocorrem dessa maneira, muito pessoalizada, né, muito na pessoa. Então, eu falando com a pessoa do outro departamento, por exemplo, RH, o financeiro, contabilidade, e essa comunicação fica fora um sistema. Então, acaba utilizando muito e-mail, então o volume de e-mail é muito grande.
Isso pode ocorrer também com escritórios de advocacia também, né? Ou às vezes ainda em papel. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um ciclo de assinatura de documento, de contratos ainda em meio físico, né? E também qualquer comunicação a respeito desse contrato através de e-mails também, né, com as pessoas envolvidas. E aí, também, junto com esse cenário, muitas vezes eu tenho vários sistemas, porém, eles não estão integrados, eles não se conversam. E aí, por esse motivo também, é um dos fatores que me levam ao excesso de e-mail e muitas vezes até o fluxo até em papel, né? Então, esse é um dos desafios aqui também. E aí, muitas vezes, o que acontece, né? Justamente por eu ter essas informações de forma esparsa, então tá no e-mail, tá numa planilha, tá no meio físico, né? Tudo ali circulando, até funciona, porém demora, né? Essa rotina acontecer, todas essas informações se integrarem. Então, o que acaba acontecendo? Eu acabo tendo que redigitar muitas informações. Porque aí vou lá, mando a informação no e-mail. Ah, fulano, faça isso, por favor, ah, faça tal coisa, ou eu preciso dessa informação. Aí recebo por e-mail. Vamos dizer que essa informação eu estou pedindo um subsídio, falando um pouco mais de processo agora, estou pedindo informações sobre uma pessoa, um ex-funcionário, né, enfim, algum processo trabalhista, estou pedindo informações para RH. Aí vou lá, fico pedindo informações para RH dessa maneira, depois eu recebo essa informação, depois eu tenho que ir lá no meu sistema, colocar as informações, mandar para o escritório, né, então acabo redigitando, trabalhando aquela mesma informação muitas vezes ao longo da cadeia de informação, ao longo da cadeia, desde o início da informação até eu chegar no ponto final, que é alimentar em algum sistema, tá? Então, acaba correndo muita redigitação de dados, retrabalho, né? Obviamente, acaba sendo um retrabalho. Então, coloca aqui, coloca ali, confere ali. A gente vai vendo uma rotina aqui, só exemplificar isso. E acaba sendo o quê? Exaustivas rotinas de conferência, que muitas vezes eu tenho que fazer isso todo mês, né? Talvez toda semana, mas fechamentos, por exemplo, que a gente vai abordar um pouco aqui. Todo mês eu tenho que fazer aquela rotina de conferência, por exemplo, de provisão, tá? Que a gente vai falar um pouco aqui. E aí, o terceiro item, onde a gente vê muito essa rotina ocorrendo, é naqueles fechamentos finais de mês, né? Fechamento mensal de provisão. Então, toda vez eu tenho que pegar desde o início da cadeia, trabalhar aquela informação até o ponto final. E vira o mês, de novo, de novo e de novo, tá? Então, a gente vai usar essa rotina, inclusive, como exemplo aqui, para falar de todos os outros pontos também. Outro desafio, né? Falta de informações integradas, então, com o financeiro, contabilidade, recursos humanos, e talvez até, talvez não mais, né? Também integrar cada vez mais nessa cadeia de informação as outras áreas também, lembrando desde o escritório de advocacia até ponta final que essa informação tem que chegar, tá? Então, essa falta de informação integrada via sistema de uma forma mais automatizada, aí de novo leva o primeiro item, né? E-mail, papel ou informações que eu transito de outras maneiras, então relatórios a partir de pacote Office, né? Word, Excel, tá? E outro também que a gente quis listar aqui, só lembrando que tudo que nós falarmos aqui vale para todos os itens, não somente processos, mas por alguns exemplos aqui a gente vai exemplificar com processo, tá? Então, por exemplo, criação e gestão de contratos também entra naquele número 1 lá da cadeia de excesso de e-mail, vai informação para lá, informação para cá, sendo que poderia estar num fluxo mais contínuo e dentro de uma ferramenta e facilita toda essa comunicação entre as pessoas envolvidas, tá? Aproveitando aqui que eu estou falando aqui nos desafios, né, e antes de entrar num exemplo específico, queria aproveitar para sugerir a vocês também que usem aqui a parte do bate-papo, o Adriano vai estar de olho aqui para a gente, para, se quiser já fazendo também algumas perguntas, e outra sugestão também, para que usem a parte de bate-papo para sugerir os próximos temas que a gente também pode falar a respeito, né, de aprofundar. Hoje a gente vai falar um pouco mais amplamente dos desafios do departamento jurídico, exemplificar alguns pontos,
mas a gente se propõe também depois a aprofundar nos temas que vocês sugerirem, tá? Então, caso sintam de sugerir esses temas, podem usar a parte de bate-papo para colocar essa sugestão para Ô, nós. Regina, e também aproveitem para sugerir ou indicar outros desafios que eles têm aí no dia a dia deles, né? Você listou aí na tela meia dúzia de desafios, mas todo mundo tem seu desafio mais particular, alguma dor maior para o momento, né? Um é mais do controle da burocracia dos papéis, uma na gestão de contratos, um falta indicador, mas tem sempre alguma dor que está incomodando mais no dia a dia de vocês. Então, acho que é legal a gente saber também e talvez poder ajudar de uma forma mais direta e mais de curto prazo, né? Eu sei que todas as tecnologias que a gente vai falar nesse webinar não tem nenhuma tecnologia de futuro, assim, é coisas para a gente aplicar agora, né? Não são tecnologias que a gente vai depender de muito esforço de TI ou de outras áreas para botar para rodar. Então, são coisas bem para curto prazo, mas sempre tem uma dor mais específica que eu preciso resolver na próxima semana, seja passar para o meu diretor administrativo qual é o status da área, né, quantos processos e tudo mais, ou algo um pouco mais complexo, como administrar os fluxos de documentos, enfim. Acho que é legal saber de todo mundo isso, né? Perfeito. Acho que muitas vezes o pessoal já tem a ferramenta disponível e é questão só de ativar, né? Para trabalhar isso também, tá? Exato. Já está tendo algumas perguntas aqui, viu, Regina? Eu estou tentando, na medida do possível, já vou respondendo aqui também. Estou tentando interromper o mínimo possível, tá? Ah, tá bom. Tá, maravilha. E, assim, a gente sabe que a lista de desafios é muito maior do que eu listei. A gente pegou realmente alguns pontos, assim, que eu tenho encontrado de mais comum, de dores, vamos dizer, comuns entre os departamentos jurídicos, para trazer para o webinar. Mas a gente já sabia que não cabe tudo neste webinar, e por isso que a gente quer fazer mais com os temas que vocês sugerirem, com as dores que vocês tiverem, né? E as dores mais particulares também já podem ser abordadas aqui a partir das perguntas, como o Adriano comentou também, tá bom? A gente vai prosseguir aqui. Então, aqui são exemplos, como nós dissemos, né? A gente sabe que também o departamento jurídico aqui lida com várias outras áreas, aqui está um pouco mais voltado para processo e contratos, mas a gente sabe que tem, muitas empresas vão lidar com a necessidade do quê? Da gestão dos dados societários, que também dá para fazer via sistema, toda a parte de atos regulatórios, na parte regulatória, e a parte de processo, todas as áreas também, e às vezes algo mais também específicos, tá? Então, vamos para o próximo aqui, a gente já exemplificando aqui alguns pontos. Bom, esses desafios que nós listamos, né, eles estão inseridos nesse cenário aqui, que já carregou aqui na tela, né? O que nós observamos, né? Por que muitas vezes ocorre isso? O que a gente encontra aí de cenários nas várias empresas, tá? Muitas vezes o departamento jurídico aqui, claro, ele necessita servir a todas estas outras áreas, tá? Porém, muitas vezes o que nós encontramos, apesar de estar até no mesmo sistema, ele está de alguma forma isolado nessa comunicação, tá? O que a gente encontra? Vou passar aqui para o próximo. É esse cenário aqui, tá? Então, em termos de sistema, o sistema ERP, né, que é o sistema das empresas, eles contam com todas essas áreas aqui que estão em azulzinho, né? Eles já estão contemplados de alguma maneira dentro do sistema que a gente chama de ERP. E muitas vezes, o departamento jurídico, ele às vezes está nesse mesmo sistema, mas ele está funcionando ainda de forma isolada, a gente encontra muito isso também, ou nem está, tá? Então, tem algumas possibilidades aí. E que justamente é isso que vai fazer com que melhore essa comunicação, todos aqueles desafios, né? Então, eles também começam aqui também. Então, é a junção, né, de rever a parte de procedimentos também, então ver como é que está ocorrendo hoje uma determinada atividade, rever o procedimento, as pessoas envolvidas e também a ferramenta, tá? Então, muitas vezes, eu tenho a ferramenta, como eu disse, eu até uso, por exemplo, o departamento jurídico aqui, vamos supor, então, eu tenho lá o Proteus, eu já uso o Proteus na empresa, a empresa já usa o Proteus. Porém,
O departamento jurídico não usa o sistema, então ele poderia passar a usar, ou já usa também, por exemplo, o Sigajure, mas não de uma forma integrada com essas outras áreas, então acaba funcionando isolado, como eu estava dando de exemplo, né? E aí, a mesma coisa vale para o escritório de advocacia também. Muitas vezes, essa comunicação entre escritório de advocacia e departamento jurídico, por mais que o departamento jurídico até esteja usando o mesmo sistema da empresa, ele às vezes é por e-mail, né? Por e-mail, ligação, uma outra forma, que não via ferramenta, e também pode ser via ferramenta. Então, organizando toda essa cadeia, né, revendo a parte de procedimentos, essa parte, quando eu falo processual nesse sentido agora, é procedimentos, vendo o procedimento, toda a cadeia da informação e as pessoas envolvidas, e aí sim, depois a ferramenta, eu consigo integrar nessa conversa, desde o escritório de advocacia, que tem as informações também, o departamento jurídico, para que essa conversa com as demais áreas, então estou falando aqui financeiro, contabilidade, aqui né, também diretoria, né, através do RP, fiscal, RH, comercial, de uma forma mais natural, né, de uma forma mais dentro da ferramenta, que evita que eu tenha tanta necessidade de e-mails, outras interações que não somente via sistema, tá? E nisso, aqui nessa comunicação, então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, toda a parte que o jurídico necessita de pagamentos de guias, né, pagamentos em geral que ele necessita para a parte processual, então eu posso solicitar via sistema, né, e cair aqui no financeiro. E a outra vantagem, né, depois de ter revisto toda essa parte de procedimento, essa parte de aprovações, deixar também programado lá no sistema, para que na hora que eu solicite isso, passe por todo aquele procedimento das aprovações também, né? Então, já menos e-mail aqui e a informação tramitando e circulando de uma forma mais segura, com as devidas aprovações, e já dentro do sistema, tá? Então, aqui é um exemplo com financeiro. Um outro exemplo com contabilidade é a parte de provisão. Então, todo fechamento de mês, eu tendo feito toda a cadeia de provisão, eu posso mandar esse número também via sistema, de cair direto na contabilidade. Claro que se precisar de rotinas de aprovação, verificação, também ter isso previsto no procedimento. Mas, assim, essa possibilidade de eu pegar as informações de provisão, jogar pelo sistema diretamente pela contabilidade facilita muito esse trâmite aí ao longo do mês, né? Ao longo desses fechamentos. Enfim, aqui outros exemplos também, então, com toda a cadeia da empresa, né, ter essa comunicação mais natural, porque o sistema, as informações ali, elas podem tramitar via interligação entre as áreas, né? Aqui outro exemplo também, o próprio RH, né, com relação a processos trabalhistas. Então, no caso de processos trabalhistas, o que ocorre se eu não tenho essa integração? Então, acabou de chegar um processo trabalhista contra a empresa, e aí, se eu não tenho essa integração, o que eu vou fazer? Ou pedir informações para o RH, né, via e-mail ou a forma que for mais fácil, se eu não tenho o sistema disponível com isso, né? E aí vou lá, pego as informações e digito novamente ali. Então, pego todas as informações lá com o RH, depois vou lá no meu sistema e tenho que digitar novamente. E sendo que, quando tem essa integração, essa conversa natural entre sistemas, eu poderia fazer o quê? Ao incluir um novo processo, né, esses dados desse funcionário, ex-funcionário, eu poder pegar do RH, o que tiver disponível de informação, já subir no sistema jurídico, né, e também ter acesso, aqui faz sentido para o jurídico ter acesso, de todo o histórico daquele ex-funcionário também, tá? Então, essa outra possibilidade aqui também. E então, essa conversa mais natural, né, do departamento jurídico dentre as outras áreas, né, da empresa, então pode ser otimizada através de ferramentas, né? A gente vai explorar mais aqui esse ponto. Aqui uma outra forma, então, de visualizar isso que eu estava comentando anteriormente, que aqui eu tenho, né, nesse outro exemplo aqui, o jurídico, então o RP, com todas essas áreas aqui que comentamos na anterior, tá? Aqui mais os módulos,
e ele muitas vezes está aqui isolado, né? Ele isolado desse sistema que já está dentro da empresa, tá? Aí o que acaba acontecendo, como comentamos, né? Então eu faço aqui alguns procedimentos e toda essa comunicação com todos esses módulos e áreas aqui da empresa, ou eu faço de outras maneiras, e-mail, como disse, ligações, enfim. E também, muitas vezes, o próprio jurídico, na hora que vai usar o sistema, ele está usando tão isolado, vamos dizer assim, que todas essas outras funções aqui, então, publicações, andamentos, correção monetária, eu estou fazendo de uma forma isolada também, ou seja, ou eu faço manualmente, que é pior também, que é mais retrabalho, né, muito, porque todo mês eu tenho que fazer, por exemplo, a correção monetária dos valores, recebo publicação de outra maneira, às vezes até por e-mail, aí depois eu vou ter que ir lá redigitar essa informação no sistema, né? Andamentos, mesma coisa. E aqui a conversa com o escritório de advocacia também. Então, eu estou lá, até de repente eu tenho o sistema, mas eu estou isolado, né? Eu estou lá, as informações que estará no meu sistema é só que o próprio departamento jurídico preenche. E isso é que pode ser mudado também, né? Então, revendo toda a cadeia, a gente pode integrar o jurídico a mais essa cadeia de informação que já tramita na empresa e dentro dessa e prevendo nessa cadeia desde o escritório de advocacia até a ponta final daquela informação. Então deixar com essa configuração aqui, né? Então trazer aqui o jurídico para dentro do RP, porque tem módulo para isso, tem um módulo jurídico aqui dentro do RP, né? E essa conversa entre as áreas ser mais natural, ativando as integrações que o próprio sistema já conta para falar com essas outras áreas, tá? E também a ideia é que cada vez mais essas funções aqui, essas funcionalidades também estejam dentro dessa cadeia, né, ativando então essas outras funcionalidades. Não sei se o Chayane quer comentar algo. Então, trazendo essas funcionalidades aqui também, ativando, né? Já é também natural dos sistemas e ativando o que ele já traz de natural do sistema também. Agora sim, pode falar, Juliana. Departamento pessoal, enfim, isso dá um ganho bem interessante e minimiza muito problemas, né? Risco de informação errada, enfim, é bem, é bem útil. Exatamente. E então, a ideia é que seja esse cenário aqui, né? Então, jurídico realmente integrado, então não somente usando o módulo jurídico dentro do RP, mas isolado, mas assim, usando de forma integrada, integrando, ativando essas integrações que ele conta, né? E aqui, então vamos dar um exemplo aqui de uma rotina que provavelmente toda empresa faz mensalmente, que é a da provisão. Tá? Aqui eu também simplifiquei para fins de apresentação aqui essa rotina, mas assim é mais ou menos isso que ocorre todo mês, né, em todas as empresas. E aí, para piorar, muitas vezes é manual essa rotina. Então aqui nós colocamos o escritório de advocacia, o departamento jurídico, o financeiro aqui e a contabilidade, né? Então o que acontece todo mês? O departamento jurídico solicita essas informações para o escritório de advocacia, que elabora os relatórios, aí, como não é integrada essa informação, quando não é integrada essa informação, é por pacote Office, então Excel, normalmente Excel, faz as suas conferências, né, faz o fechamento lá do escritório, depois envia para o departamento jurídico,
departamento jurídico recebe, confere, vê se está correto, se não tiver, volta de novo aqui para o início, né, na elaboração, aqui para o escritório, para ela rever, conferir, fazer os ajustes, aí envia novamente, confere novamente, aí sim faz uma compilação, um fechamento desse relatório, né, e aí faz as conferências internas do próprio departamento jurídico se está correto, confere com o mês anterior, qual foi a variação, vê se está coerente, não está, e faz as apurações, aí uma vez que estiver correto, aí envia para o financeiro com os ajustes e as conferências necessárias também, que depois envia também para a contabilidade, e aí sim o lançamento final do número final do fechamento da contabilização desses valores daquele mês, né? Então, todo mês ocorre essa rotina, e muitas vezes o que nós encontramos, essa rotina é manual. Mas como ajustar isso, né? Tem como automatizar isso? Ou mais que automatizar, né? Tem como o meu sistema me ajudar mais com isso? Como que ele pode me ajudar? Tem sim, ó, vou até... Tem sim. Aí aqui, só para fins de ilustração, né? É o sistema ajudando em toda a cadeia. Como eu disse, aí tem que olhar, né? Toda a cadeia. Primeiro tem que avaliar toda a cadeia da informação, todo o procedimento que eu já estou. O que ocorre hoje, né? Então, mapear isso e verificar os pontos de melhoria. E nisso também encaixar o sistema também, tá? É sempre junto, não tenho como rever a parte do sistema sem rever o procedimento, né? E também, e nisso se encaixam, claro, as pessoas também que executam esse trabalho, tá? Então, sempre olhar esses 3 pontos. E aqui, como que o sistema, então, pode ajudar nessa cadeia da provisão? Aqui, então, desde o início, desde a solicitação, né? Então, eu posso deixar previamente já no sistema programado, né? Uma data de início de solicitação, né? Que possa ir uma comunicação também para o escritório. Mas, assim, aí, primeiro, trazer também esse escritório dentro dessa cadeia de informação. O primeiro ponto é, será que esse escritório já utiliza, ele já alimenta aquela informação dentro do meu sistema? Será que ele já não poderia alimentar realmente dentro do sistema do departamento jurídico? Então, esse é o primeiro ponto. Então, posso dar esse acesso para esse escritório para que ele preencha essa informação diretamente no sistema. E aí o que ocorre? Então, lá o processo vai estar cadastrado no sistema, inicialmente ou pelo departamento jurídico, normalmente pelo departamento jurídico, e conforme os processos vão caminhando, mês a mês pode ser que altere, né, valores, provisões, prognósticos, conforme esse processo vai caminhando ao longo do tempo. Então, vamos supor que nesse mês, de 10 processos, só para fim de exemplo, 3 tiveram uma alteração de provisão. Aí o escritório pode fazer essa alteração no momento que ocorrer, não precisa esperar o final do mês também para isso, né? Então, aí então, hoje é dia 25, por acaso está perto do período de fechamento, mas vamos supor que hoje fosse dia 10. Acabei de saber de uma sentença, houve uma alteração de valor e até de prognóstico, porque lá estava possível, mas aí perdeu, enfim, tem que mudar para provável, né? Então, o escritório pode ir lá mudar o valor e o prognóstico também. E essa informação, essa mudança, o departamento jurídico ser informado naquele momento, né, através de uma informação que vai pelo sistema também para o jurídico. Inclusive, nisso eu posso até colocar uma aprovação ou não daquela informação, para que o jurídico tenha a oportunidade de conferir e já dar um aprovar, né, para que essa informação seja oficializada dentro do sistema. Então, tem como fazer isso. Então, o escritório alterou, eu, como departamento jurídico, recebi essa informação da alteração, aprovei, então já está essa alteração já validada, vamos dizer assim, dentro do sistema, tá? Então, já ajuda nessa parte aqui toda a parte da solicitação, elaboração, conferência, essa rotina está dentro dessa rotina que eu comentei agora via dentro do sistema, tá? E aí, como eu já aprovo, né? Já aprovo no momento que ocorre, essas rotinas aqui de conferências, claro que elas vão acontecer, só que vão acontecer nesse momento que eu recebo essas informações, e depois vão ser muito mais facilitadas. Depois, quando eu vou fazer realmente o fechamento do mês, vai ser muito mais fácil, porque já vai ter sido validada no 1 a 1, e depois eu posso fazer uma conferência mais geral, né? Mas com essa segurança que a conferência mais granular já foi realizada em algum momento, tá?
Então, é muito mais facilitado aqui. A compilação também, então, eu não tenho mais que ficar juntando planilhas de Excel, e-mails, para fazer aquela compilação. As informações já estarão no sistema. O que eu vou precisar fazer por uma questão de uma conferência final? Deixa eu ver se não escapou nada. Gerar um relatório, olhar na tela, enfim, essas informações, o que alterou no mês, olhar a provisão geral, fazer umas conferências, mas extraído do sistema, ao contrário, né? Antes na rotina anterior que eu comentei, eu tinha todas as informações de forma esparsa em Excel e ficar conferindo e batendo aquelas informações para depois alguém lá inserir no sistema. E aqui é o contrário, ela já vem do sistema, já tem toda a cadeia de conferência, aí eu extraio o sistema para uma breve conferência ou na tela mesmo, e aí eu posso mandar para a contabilização, tá? Que aí vai chegar, ocorre essa cadeia aqui no financeiro, na contabilidade, e já vai para o lançamento final e dentro do sistema, tá? Então, aqui foi um exemplo que nós utilizamos de cadeia de informação dentro, na parte mais processual e dentro da provisão. Mas imagina, isso também vale para outras cadeias de informação, que nós vamos explorar aqui a seguir também. Isso é só um exemplo, né, Regina? Tem diversos processos que a gente pode, na verdade, automatizar. E muitas dessas soluções, na verdade, estão prontas, tá, pessoal? É questão só de ativar no ambiente de quem já tem a aplicação, tá? Quem não tem, também não é nada complicado ativar, não. Lógico, vai depender de uma instalação, mas para quem já é, inclusive cliente da TOTS, né, ativar isso é muito simples, tá? Exato. E aí, né, se eu tenho essas informações desde a alimentação inicial até a cadeia final e todo o processamento dessa informação dentro do sistema, é isso que depois me possibilita ter esses indicadores através de ferramentas de indicadores, né, que me possibilita ter essas informações na tela, de forma consolidada em tempo real, né? Por exemplo, aqui já voltado mais a valores, só que por pedido também. Então, aquele exemplo que eu dei no slide anterior, que é o fluxo da provisão, eu posso também quebrar, ser bem detalhado também, ser por pedido, principalmente trabalhista, a necessidade desse detalhe mais específico, né? Quais são os pedidos, quais são os valores por pedidos, qual a média dos valores por pedido, enfim. Então, é possível também. E essa informação que está lá no sistema cadastrado de uma forma detalhada, depois ela pode ser consolidada e ser visualizada desta maneira. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse painel, eu quero filtrar, verificar do mês anterior, mês corrente, aí tem os filtros que eu posso utilizar para ter o detalhe dessas informações também. Sem contar que esse tipo de visualização me dá a possibilidade de explodir a informação, né? Eu quero ver mais detalhado esse quadrinho aqui azul, eu clico e consigo visualizar detalhes, né? Quais são os processos que estão aqui nesse quadradinho, nessa círculo azulzinho, né? Em cada pedaço, quais são os prováveis, isso é possível também. Aqui um outro exemplo, só de indicadores, também voltado ainda à provisão, né? A provisão consolidada. Porque uma vez que eu tenho informação, a forma que eu vou visualizar e que indicadores que eu vou usar, né, é a parte, vamos dizer, mais fácil, porque o principal é eu ter essa informação de forma coesa, consolidada, confiável. É isso que eu preciso ter em primeiro lugar. Depois, a forma que eu vou visualizar é mais fácil, né? Eu quero ver em pizza, em barras, né? Aqui eu tenho outro exemplo também. Que aqui é um exemplo em barras e valores também. Só esperar aqui carregar a tela. Aqui é o valor envolvido, né? Qual foi o valor pedido? Qual foi o valor de provisão que eu mandei para a minha contabilidade, né? Então, tá vendo? Eu consigo ter a comparação, inclusive. Quanto que valia o processo, quanto efetivamente estou provisionando, quais foram os pagamentos, qual o benefício econômico que eu obtive. O que é esse benefício econômico? Seria o valor, né, envolvido do processo e da condenação, do encerramento. Então, lá atrás eu tinha verificado que esse processo valia 100 mil, né, mas por uma boa defesa, enfim, consegui que a condenação fosse nos 50 mil, por exemplo. Então, eu tive um benefício econômico de 50 mil de economia, né, para a empresa, tá? Esse é só um exemplo. Isso tudo é configurável também. E aqui mais um último exemplo, né, ainda voltado nessa parte de
provisão. Tá? Então, aqui outros formatos também, aqui o provável e outras formas de visualização dessa informação. E agora, a gente vai falar um pouco mais, né, de... Oi, por favor. Um pouquinho mais, aí a Regina já explicou, lógico, mas, assim, pessoal, o fundamental, aí, olhando a questão de um sistema integrado, o fundamental é ter a informação, né? Então, quanto mais a informação estiver catalogada ou com qualidade no ambiente de vocês, a questão da extração e montagem dessas informações através de gráficos, como demonstrado aí pela Regina, isso se torna simples, tá? E aí, novamente, nós também já temos isso como uma facilidade, esses conjuntos de informações aí, de indicadores também, já existe um kit pronto, né? Então, é questão só de ativar, dando com a informação, os processos alinhados no sistema. Essas imagens a gente pegou do kit que a TOTS disponibiliza, tá? Desculpa aí atrapalhar. Imagina, atrapalha não. Mas é verdade, eu esqueci de comentar. Nesse kit, né, já está disponível. Então, ter a base confiável, revisada, e eu posso ter acesso a esse kit e esse tipo de visualização, né? E aqui, a parte de ferramentas e funcionalidades disponíveis. Como dissemos, né, a gente ia aqui pelo tempo aqui, que temos 1 hora aí para o webinário, não dá para explorar todos os desafios, mas a gente se compromete a explorar nos outros temas nos próximos webinários, tá? Mas aqui só para então, exemplificar também, o que nós falamos de provisão pode ser também otimizado com relação ao contrato, tá? Esse é um fluxo de contrato que também está no sistema, pode ser ativado também, que facilita, então, desde a solicitação, a aprovação da minuta e a assinatura, tá? Inclusive, aqui a próxima telinha, outra possibilidade que a ferramenta também traz é a elaboração de peças, né? Elaboração, aqui no exemplo que nós trouxemos, é de contrato. Então, o sistema conta com essa possibilidade também daquelas peças, principalmente peças repetitivas, né? Ou no caso aqui também contratos, então, peças, por exemplo, procurações, subestabelecimentos, né? Aqui nesse exemplo, o contrato, pegar informações do sistema, montar então um documento em que eu pego campos do sistema para ser colocado nesse documento, e toda vez que eu precisar dessa peça, desse documento, eu gero, como se fosse um relatório, então eu gero o documento aproveitando informações que já estão no sistema, né? Então, se eu não tivesse isso, como é que é hoje? Eu vou lá, abro um documento no Word mesmo, olho as informações lá que estão no sistema e fico lá copiando, digitando, né? Então, pode ser facilitado com esse tipo de funcionalidade. E aqui, também, ainda falando de contratos, a parte de assinatura. Então, agora a TOTS tem essa possibilidade também de assinatura eletrônica de contratos, tá? Então, ela fica disponível também dentro dessa cadeia. Então, a cadeia final, além do trâmite, é justamente a parte da assinatura. Então, disponibilizar essa assinatura por dentro do sistema, né? E aqui, um outro exemplo também de novo falando de indicadores, como disse, indicadores, desde que eu tenha informação de forma confiável, ela pode ser em vários formatos, né? Inclusive, nesse caso aqui, fez sentido fazer em mapa do Brasil. Então, aqui está o mapa, e aí por localização, então os valores, aqui por pedidos também, então ter essas informações dessa maneira, tá? Então, uma vez que eu tenha toda essa cadeia organizada de informação e a base confiável, eu posso visualizar da maneira que mais me ajudar e ajudar a empresa. E aqui, a parte de principais ganhos, então, assim, toda a nossa conversa aqui no webinar foi para que
através de uma solução integrada, né? Então, quando falo integrada, não somente pensando em ferramenta, mas desde a coerência da base, desde a entrada da informação, tratamento da informação, e aí sim com uma ferramenta que me possibilite essa integração. Então, aí entra a solução integrada, né? A gente possa ter esses ganhos aqui, né? Então, através de ferramentas que me auxiliam nesses processos em toda a cadeia, eu tenho essa gestão e controle, tá, mais efetiva, e aí acaba tendo mais qualidade dessa informação e otimizo toda a minha cadeia de tarefas aí, né, para que eu possa utilizar meu tempo para outras atividades, não somente usando para atividades repetitivas, né, aquelas exaustivas conferências que nós comentamos tanto aqui, tá? Não sei se o Chayane quer comentar essa parte aqui também, antes de ir para o último slide. Sim, sim. Tá bom. A gente está chegando aqui perto do final já do webinar, né? A gente tem esses ganhos aí, pessoal, na verdade, acaba sendo que a gente vai construindo isso para cada situação, né? Então, a gente vai ter empresas, tem algumas perguntas aqui, depois eu vou tentar responder no finalzinho, mas a integração da solução, ela já permite a gente ter vários ganhos, né? Mas pode ocorrer que no cenário de cada empresa é necessário fazer alguma adaptação ou algum ajuste em função do seu processo, né? Isso também é possível, tá? O que a gente trouxe aqui são exemplos, logicamente, acho que são casos comuns em muitas empresas, a Regina tem ampla experiência nisso e vivência nisso, a gente percebe isso em muitos clientes. Então, assim, o primeiro passo, acho que talvez é olhar aí para dentro de casa e verificar o seguinte, bom, quais são as dores do momento, né? Quais são as prioridades? E, a partir daí, traçar um plano, né, de acordo com a situação óbvia de cada empresa, para atingir esses objetivos, ou atingir essa qualidade de informação que a ferramenta permite, né? É muito comum, eu já comentei aqui, é muito comum o pessoal ter as funcionalidades ou ter as ferramentas e elas não estão em uso, né? Acho que isso é uma coisa que chamou bastante atenção. A gente, quando resolveu montar esse webinar, a gente começou a dar uma olhada no histórico de alguns clientes que a gente atendeu, de algumas empresas, de alguns clientes da TOTS IP que faz contato com a gente para discutir o tema do Cigajure. Então, isso tem sido muito comum, né? E não é tão complicado quanto talvez pareça ser resolver esses pontos, tá? São situações bem rápidas de se estabelecer. Obviamente, os processos internos também precisam estar alinhados, né? A gente fala, né, a ferramenta ela vem para cumprir o papel aí de ajudar a organizar. Às vezes a gente tem que dar um passo, olhar a parte de processos internos, estruturar, ajustar alguns passos internos, alguns processos internos, para que a ferramenta encaixe adequadamente ou, se necessário, a gente adequa a ferramenta ao processo. Tá? Só queria comentar isso aí, Regina. E aí, acho que como próximos passos, acho que eu já até adiantei, seria talvez o ideal aí, né, para vocês aí que estão pensando em tentar utilizar soluções ou resolver problemas que vocês estão passando atualmente aí na empresa de vocês, essa aqui seria uma sequência de passos que a gente entende ser útil aí, né? O primeiro passo seria a gente identificar, né, quais são esses pontos, quais são essas demandas ou as prioridades, o que está mais atrapalhando no meu dia a dia. Será que é o fluxo da provisão? Será que é a solicitação de contrato? Será que é uma solicitação ainda independente do contrato? Tem até uma pergunta aqui que depois eu vou tentar responder em relação ao módulo de compras. Quer dizer, sendo um módulo do ERP que vocês já utilizam, essa integração é muito mais simples, tá, pessoal? Agora, se utilizar um outro produto da TOTS e também precisar fazer a integração deste módulo, que é um módulo Proteus com DataSul, ou RM, isso também é possível, tá? A gente está falando de um mesmo fornecedor de tecnologia. Eu não sei se aqui no grupo tem empresas ou participantes que operam outros sistemas, né? Inclusive de concorrentes da TOTS. É possível integrar essa solução jurídica, essa solução que a gente comentou de Fluig, de Proteus, de Analytics, é possível integrar com outros RPs? Também é possível, tá? Então, o primeiro passo, na verdade, é identificar o que é necessário para o momento, quais são as prioridades. A parte técnica, eu diria que é mais fácil de resolver. Tá?
Feita essa identificação, tem esse ciclo que a gente recomenda, né, de fazer uma análise preliminar, fazer um detalhamento um pouco maior, e aí aprovar os investimentos para, então, execução. Mas eu acho que um dos principais pontos, tá, é o ponto de partida aqui de identificar e priorizar os itens, tá? Se quiser complementar alguma coisa aí, Regina, eu falo muito rápido, né? Eu não tenho a paciência da Regina, assim, me perdoe, eu sou meio afobado, tá, pessoal? O Chayene, Regina, me permite um complemento também ali, na questão das soluções que a Regina apresentou. Algumas elas funcionam também, entre aspas, sozinhas, né? Então, por exemplo, a minha dor agora é a questão da assinatura, até extrapolando um pouco a área jurídica, né? Hoje, muita gente home office e tal, a assinatura eletrônica, ela acabou virando uma demanda da moda, né, do momento, não só para a área jurídica, como para compras, faturamento, RH e tudo mais. Então, se a dor, nesse momento, acaba sendo uma questão da assinatura, esse processo de assinatura eletrônica, digital, ele roda bem sozinho também, né? Da mesma forma com que aquele fluxo que a Regina apresentou de processos, que ela fez através do Fluig, também não depende necessariamente da retaguarda para ele funcionar. A gente pode construir fluxos de processos no Fluig, independente do back-office que a empresa tenha. Se tem o módulo jurídico ou uma outra solução, é possível construir também, né? Indicadores. A gente está falando de indicadores do Fast Analytics. Para quem tem o ambiente, o Sigajuri, que é o módulo para departamentos jurídicos, obviamente a gente consegue rapidamente plugar o Fast Analytics e colocar esses indicadores para rodar num curtíssimo prazo de tempo. Mas se tem um outro sistema também, a nossa solução de Analytics permite eu conectar em outras soluções, inclusive em planilha Excel, para ter uma visão de indicadores eficiente também. Então, eu não dependo de tudo estar integrado necessariamente, mas sim do momento, como o Chayene mostrou aí no início desse slide, qual é a minha dor atual, né? Se a dor atual acaba sendo essa questão dos fluxos, a gestão eletrônica do documento, a gente pode seguir por um caminho que não necessariamente é do processo completamente integrado, né? A gente vai resolvendo por partes, colocando em cada dor uma solução específica e atendendo ao todo aos poucos, né? Perfeito. E fazendo essa priorização, essa distinção dos itens, é muito mais fácil atuar, atacar e resolver rapidamente, né? Esse é o caminho mesmo. Perfeito, Adriano. Obrigado aí pelo complemento. Bom, a gente está encerrando, pessoal. Acho que agora seria um momento para a gente tirar algumas dúvidas, né? Tem algumas perguntas aqui no chat já. A gente vai deixar aqui os nossos contatos também, tá, pessoal? A gente está à disposição. Qualquer dúvida, tem o canal direto meu, da Regina, vocês têm um canal direto também com o executivo de vocês, para quem já é cliente aí da TalkCP, mas fiquem à vontade também, se quiser tirar dúvida, falar de assuntos conceituais ou técnicos, a gente está à disposição, tá? Tem algumas perguntas aqui, Adriano, eu vou tentar já aproveitar, eu vou respondendo aqui, em vez de eu escrever no chat, eu vou falar, tá, pessoal? Tá bom. A Renata aqui perguntou se é possível integrar o módulo de compras com o departamento jurídico, exemplo, após a emissão do pedido de compras, há a possibilidade do departamento jurídico receber esse sistema automaticamente. Assim, dentro dos fluxos que a gente já tem pronto, essa integração do compras com o jurídico, ela não existe um template, tá? Mas isso é facilmente fácil e é possível fazer essa integração, tá? Se o seu processo ele partir de uma solicitação de compras, isso é muito comum, tem muitas empresas que implementaram o processo de compras do Proteus, onde a solicitação nasce lá numa solicitação de compra ou no pedido de compra, né? Já tem, às vezes, até algum critério de alçada, de aprovação, é muito comum as empresas não quererem mexer nesse processo que já está implementado, né? Então, é totalmente possível a gente fazer uma integração a partir do processo atual, integrando com esse fluxo que a gente comentou, até desenhando algo mais parecido ou mais dentro do que vocês esperam, tá? Espero ter respondido aí, Renata. Uma pergunta da Heloísa aqui agora. Vou colocar aí na tela, né? Fica mais fácil.
A possibilidade desse sistema de lançamento de recolhimento de guias de depósitos judiciais nos processos do jurídico integrar pagamentos das referidas guias com o financeiro. Você quer responder? Existe sim a integração com o módulo, tá? Sim, é possível sim. Justamente ao ponto que é integrado, que aí no módulo jurídico eu posso fazer a partir do módulo jurídico a solicitação, né, e essa informação ir lá para o financeiro, então, dentro do sistema, então é possível sim. Tá? E mesmo que eventualmente não for do mesmo sistema, aí conforme o Adriano comentou aqui, a possibilidade via fluxo também fazer esse trâmite da informação também para o financeiro, né, Chayane? Perfeito, também. Isso, já tem integração nativa aí com a parte financeira, né, e com a contabilidade. Então, para as questões da provisão e dos pagamentos dos títulos, isso já é nativo do sistema. Sendo necessária alguma outra integração, é possível também a gente desenhar e criar. Tá? Isso as ferramentas da TOTS têm uma flexibilidade muito interessante nesse sentido, então é muito simples a gente fazer isso. Tá? Tem mais pergunta aqui? A pergunta do Antônio. A assinatura eletrônica só pode ser feita utilizando o Fluig? O que a gente apresentou aqui, Antônio, é uma integração que o Fluig, né, junto com a TOTS, já vem lá com a VertiSign, integrada à central de assinaturas da VertiSign. Tá? Se eventualmente você tiver uma peça, um documento, e quiser remeter isso para um outro canal, para um outro modelo de assinatura, também é possível, só que a gente só precisa ver se esse outro canal permite a integração. Esse que a gente apresentou é totalmente nativo, quer dizer, você opera dentro da solução do Fluig, você aprova e controla as aprovações por ali, porque já tem essa integração com a certificadora, né, com a empresa que faz a assinatura. Agora, se você já tem um contrato com uma outra empresa que fornece esse tipo de serviço, precisar remeter esse serviço por um outro site para validar por lá, a gente só precisaria avaliar se essa empresa permite a integração, tá? É comum as empresas usarem o fluxo do Fluig, algumas que não têm integração em VertiSign, ela gera o documento em PDF, aí sobe manualmente isso para uma assinatura, para um Authentic, para alguma outra ferramenta de assinatura eletrônica, e depois com esse documento assinado, né, depois que segue todas as assinaturas e tem lá o certificado do protocolo, a pessoa baixa esse arquivo e sobe de novo para o Fluig. Isso é diferente da integração que a gente tem ali, que na verdade ela está toda na mesma ferramenta, tá? Só precisa ver se tem possibilidade de integrar com a ferramenta, tá? Do lado das ferramentas da TOTS, eu diria que isso temos que avaliar, mas é bem provável que seja possível, tá? Chayane, só complementando sobre a assinatura eletrônica, um caso real aqui na TOTS IP a gente tem usado, principalmente no momento da pandemia, no final de março, início de abril, principalmente para operação comercial, a gente adotou em 2 passos a solução de assinatura eletrônica. No primeiro passo, a gente foi pelo caminho mais simples e rápido, que é utilizar o Fluig, que a gente já utiliza hoje, né, como um portal para subir o documento lá. A gente arrasta o documento, digitava quem vai assinar, né, quem vai assinar fulano, o nome, e-mail, CPF, o testemunha, nome, e-mail, CPF. Porém, em paralelo, a gente construiu um fluxo integrado ao RP. A partir do momento que eu emiti uma proposta comercial, eu já faço essa proposta ir para o Fluig automaticamente, num processo, para que passe primeiro, por exemplo, pelo gestor comercial, passe pelo jurídico, e só depois chegue na mão do cliente para fazer a assinatura. Inclusive, o cliente não precisa ser usuário de Fluig, né? Então, no nosso caso, nós que estamos emitindo os documentos somos usuários de Fluig, porém, o que chega para o cliente, né, no caso, o cliente de vocês ou o interlocutor de vocês, que chega um link por e-mail, eles acessam o portal da VertiSign, fazem a assinatura eletrônica ou digital normalmente, e depois isso volta para o Fluig para continuar o processo. Então, você tem uma vantagem de usar dentro do Fluig, que é estruturar o processo, quem aprova primeiro, para que sequência vai, acompanhar em que pé que está, depois até integrar com o RP de volta, né? Então, isso é possível fazer graças ao processo de BPM do Fluig. Mas como o Chayane falou, não precisa, a VertiSign também roda sem Fluig,
e tem outras soluções aí que a gente pode integrar também com o ambiente jurídico e a gente consegue fazer uma integração diferente. Tá? Mas eu queria compartilhar isso para mostrar, tem um benefício adicional de usar o Fluig, é ter toda essa questão de como o processo anda, o documento, para quem está andando, em que departamento está indo, de forma mais estruturada, né? Então, esse é o benefício do Fluig. Infelizmente, por conta da pandemia, muitas empresas acabaram, inclusive, adotando essa questão da assinatura digital, né, até para não ter que se deslocar em cartório, coisas do tipo, né, isso era algo que já existia, mas eu acho que a pandemia acabou acelerando aí o uso. Muitas empresas já adotaram esse modelo aí, ou de forma isolada, ou de forma integrada, né. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, que já estava logo no início, eu acho que eu até respondi no chat, mas talvez seja interessante comentar, se essas informações, né, se a gente apresentou dos indicadores, elas estão no Legal Desk. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de indicadores, né, do Fluig, do Sigajure, que é um módulo de departamento jurídico do Proteus. Até existem alguns escritórios de advocacia que operam, mas ele está mais vocacionado aí para departamentos jurídicos. Então, são indicadores que estão olhando a base do Sigajure, desse módulo do Proteus, tá? E é um kit de indicadores que já estão prontos, já estão disponíveis, né? O Legal Desk, ele tem um outro conjunto de informações e outras ferramentas para se extrair esses indicadores, tá? E para efeito do Legal Desk, a gente teria que, na verdade, desenhar esses indicadores, verificar quais já estão prontos para ativar no seu ambiente, tá? Espero ter respondido aí. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Aparentemente, não. Vamos ver se mais alguém coloca, senão a gente vai para encerrar. E aí, só reforçando, o material que a Regina apresentou, a gente vai compartilhar por e-mail com vocês, tá bom? Esse webinar também está sendo gravado, a gente vai, assim que a gente processar, a gente vai subir no YouTube, compartilhar com vocês, para que vocês possam reassistir algum momento, ou compartilhar internamente com quem não pôde assistir. E aproveitar para pedir, se vocês puderem avaliar o nosso webinar, é importante para a gente. Então, eu já deixei aqui na tela, tem um botão aqui em cima, se vocês puderem já clicar e preencher a avaliação, mas depois a gente vai mandar por e-mail também, para que vocês possam avaliar, dar sugestões, como a Regina falou no início, quem tiver alguma sugestão de, olha, gostaria de saber mais sobre determinado conteúdo, determinado desafio, pode colocar lá no formulário também, que a gente prepara um conteúdo específico para isso. E também... Desculpa, Adriano, seria muito interessante, tá, pessoal, vocês citarem os temas que vocês gostariam, porque a gente realmente já tem na pauta fazer um próximo webinar com outros temas, e a gente ouvindo as necessidades de vocês, isso pode ser mais produtivo para todos nós, né, até para a gente ter uma dinâmica aí de continuidade. A ideia desse webinar aqui, na verdade, ele é um primeiro que a gente está fazendo em conjunto sobre esse tema, mas a gente tem uma evolução aí de próximos temas relacionados. Então, por favor, colaborem com a gente aí, com indicações de temas, tá? E se vocês, alguma dessas soluções que a gente apresentou chamou mais atenção, vocês querem uma apresentação mais específica, uma avaliação de como adaptar ela para a empresa de vocês, vocês também podem dar esse feedback no formulário, que a gente entra em contato depois para dar um andamento aí, seja com o time da TOTS IP, o time do Chayenne e da Regina, para avaliar a demanda de vocês e ver a melhor forma de atender. Então, por isso que o formulário está aí. Se vocês puderem preencher, a gente agradece bastante. Adriano, para o pessoal receber o material, eles têm que responder um e-mail, é isso? Não, né? Eu vou mandar, a gente vai mandar de qualquer forma, acho que o material é bem rico, então a gente vai mandar até amanhã de manhã o material, independente da resposta do formulário, mas se quem responder ajuda bastante a gente melhorar nossos conteúdos aqui e levar mais conteúdos relacionados ao departamento jurídico para vocês. Então, por favor, respondam o formulário aí. Legal. Beleza? Se não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando aqui 1h04 de webinar já. Agradecendo a presença do Chayenne. Obrigado, Chayenne. Obrigado, Regina. Vamos nos organizar para o próximo e trazer mais conteúdo para esse pessoal que está acompanhando a gente aqui hoje.
Bacana, extrapolando um pouquinho o tempo aí, acho que a gente passou de 40 pessoas, foi bem legal. Obrigado pela oportunidade aí, espero ter colaborado com todo mundo aí. E só para encerrar, aproveitar e reforçar o convite para vocês acompanharem a TOTUS IP nas redes sociais, no LinkedIn, é TOTUS IP, você encontra lá o TOTUS Interior Paulista, no Instagram também, @TOTUSIP, e acompanha lá a divulgação desse tipo de conteúdo, desse tipo de webinar e outros materiais e ações que a gente tem feito por aqui, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, hein?